Na continuidade, Pacto Global no Brasil. Marcelo, Hugo. Meu nome é Marcelo de Medeiros, sou técnico em controle ambiental pelo UFRN, sou graduando em administração pelo UFRN e vou apresentar o artigo Pacto Global no Brasil, uma confrontação entre os compromissos assumidos e os avanços divulgados. Os outros autores são Silvia Pires, ela é doutoranda em administração pela UFRN. Esse trabalho foi resultado do que seria a tese de doutorado dela, ela trocou de orientador, infelizmente mudou o tema, mas estamos estudando ainda o Pacto Global aqui no Brasil. O José Nilson, ele é estatístico formado pela UFRN, e a Denise Pires, ela é mestre em administração pela Universidade Estadual do Ceará. Fazendo uma breve introdução, a humanidade de hoje passa por grandes questões, como o aquecimento global, o aumento do poder de compra das classes médias, o aumento do número da população, que segundo a ONU, em 2050 vamos ser 9 bilhões de pessoas. E isso forma um quadro muito complexo, e a partir desse quadro surgem pressões cada vez maiores da sociedade para caminhos alternativos de desenvolvimento. E segundo a literatura, esses caminhos estão convergindo para o que a própria literatura chamou de desenvolvimento sustentável. E o principal conceito de desenvolvimento sustentável veio do relatório Brundtland, em 1987, que segundo o qual é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer suas próprias necessidades. E qual é o impacto disso nas organizações empresariais? Primeiro que, a partir de um novo modelo de desenvolvimento, a gente tem que quebrar certos paradigmas da visão mercadocêntrica que nós temos. E isso implica um reposicionamento das estratégias empresariais para atender às novas demandas sociais, às novas questões legais e até mesmo de mercado. Porque hoje sabemos que a sustentabilidade ela é uma questão competitiva, mas daqui a pouco ela vai ser uma questão de sobrevivência para as organizações. Bom, diversas iniciativas foram feitas e o objeto do estudo desse trabalho é o Global Compact, ou o Pacto Global. Ele foi idealizado pelo Kofi Annan, então secretário das Nações Unidas, em 1999, no Fórum Mundial Econômico de Davos, na Suíça. E ele queria justamente aproximar a iniciativa privada da ONU. Quando fizemos essa pesquisa, em agosto de 2011, existiam 373 organizações signatárias aqui no país. Dessas 373, 100 eram classificadas em pequenas e médias de acordo com a classificação do SEBRAE. Que o SEBRAE ele classifica as organizações de acordo com o número de funcionários e não através do lucro, como a lei faz. E quando a empresa ela adere ao pacto, ela tem 10 princípios que eu vou explicar mais na frente, e ela deve honrar em 4 áreas: meio ambiente, direitos humanos, trabalho e corrupção. A ONU exige que as empresas elas mandem um relatório um ano depois da adesão. Se a empresa entrar no dia 1º de julho de 2012, ela vai ter que mandar um relatório de compromisso até 1º de julho de 2013, por exemplo. Qual a finalidade do relatório? A publicação é importante para a disseminação de experiências e criação de oportunidades de benchmarking entre as organizações que são signatárias do pacto. A justificativa do trabalho. Ao consultar as comunicações de progresso disponibilizadas pelas signatárias, observou-se grande inadimplência quanto ao prazo de entrega acordado. Então, o objetivo da nossa pesquisa é conhecer em que medida as pequenas e médias empresas signatárias do Pacto Global estão cumprindo as obrigações assumidas no momento da adesão ao acordo. Como parâmetro, a gente utilizou o envio anual de relatórios de progresso, que é chamado de COP. E também queremos saber se o número de empregados, o tempo de permanência no pacto e o setor da empresa influencia ou não o envio desses relatórios para as Nações Unidas. A metodologia. Ela é caracterizada como um estudo descritivo, já que a gente faz uma descrição detalhada das 100 empresas, pequenas e médias, que é signatária do pacto aqui. E ele também é quantitativo, já que a abordagem do problema exige que métodos e ferramentas estatísticas sejam aplicados para análise de dados, além de possuir um cunho bibliográfico também, e de indicadores de desempenho voltados para a sustentabilidade. A análise de dados foi dividida em 3 partes. Primeiro foi coletado quais eram as 100 pequenas e médias signatárias aqui no país. Essa informação é pública, está disponibilizada no site das Nações Unidas. A segunda etapa foi a análise individual do envio da COP. Essa informação também é pública, está lá no site. Se uma empresa demora mais de um ano a mandar o relatório, ela fica como um estado de não comunicante lá no site da organização. E como eu tinha falado, pela
grande número de inadimplência, a gente construiu um modelo de regressão logística para verificar o que é que influencia ou não se as empresas estão enviando ou não esses relatórios. Bom, esse daqui é o modelo de regressão logística. A variável dependente é a entrega de relatório de comunicação de progresso. No modelo de regressão logística, a variável dependente ela pode assumir apenas duas categorias, ou tipo ou sim ou não, ou a empresa envia o relatório ou ela não envia. As variáveis independentes, desculpa, são setor de atividade. A gente dividiu as empresas em comércio, indústria e serviço, sendo a categoria de serviço como baseline, ou seja, nos resultados, por exemplo, a gente vai saber se uma empresa que trabalha na atividade industrial, ela tem, por exemplo, 2 vezes mais chance de entrega do relatório do que a empresa de serviço. Uma empresa, por exemplo, de comércio tem 1,6 mais chance de entrega do que a empresa de serviço. Então, o serviço vai ser a categoria base para os parâmetros. O tamanho da empresa foi em relação ao número de funcionários e a permanência no pacto é expressa em anos, variando entre 1 e 11 anos. Bom, os dados, como eu falei, foram adquiridos a partir do site do Pacto Global. A gente utilizou software chamado SPSS, que é a sigla em inglês para Pacote Estatístico para Ciências Sociais. Ele é o mais utilizado para esse modelo de regressão. O ajuste de modelo, a gente utilizou o método backward, que a gente joga todas as variáveis no software, e se o software reconhece que as variáveis não são relevantes para o modelo, ele expulsa essas variáveis. E utilizamos a estatística de Valde para saber se o setor de atividade, o número de funcionários, eles individualmente são relevantes para explicar se a empresa envia ou não o relatório, e o modelo como um todo foi utilizado como a relevância de Rosmer e Lemichaux. Então, o modelo como um todo ele é relevante para explicar e atender o objetivo desse trabalho. Fundamentação teórica. Como eu falei, o pacto foi criado em 2000. A ideia dele é que seja um fórum aberto e a adesão seja voluntária. Então, de acordo com o direito, eles chamam isso de uma relação soft law. A ONU ela não tem um poder coercitivo. A ONU não pode punir as empresas que não enviam o relatório superando o prazo de 1 ano. Isso é um principal ponto de crítica, principalmente por ONGs como Greenpeace ou WWF. A ONU não pode punir as empresas que não deixam de entregar o relatório. Quando a empresa adere ao pacto, ela deve fazer iniciativas correspondentes a esses 10 princípios, que é respeitar e apoiar os direitos humanos, assegurar a não participação da empresa em violações dos direitos humanos, apoiar a liberdade de associação e reconhecer o direito à negociação coletiva, eliminar todas as formas de trabalho forçado ou compulsório, erradicar o trabalho infantil em toda a cadeia produtiva, estimular práticas que eliminam qualquer tipo de discriminação no emprego, assumir uma abordagem preventiva, desenvolver iniciativas e práticas para promover e disseminar a responsabilidade socioambiental, incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente corretas. E o último princípio, que é o de corrupção, ele foi inserido apenas em 2004, antigamente era somente os 9, e a ONU inseriu em 2004 numa reunião do Pacto Global em Nova York, que é para combater a corrupção em todas as suas formas, incluindo a extorsão e o suborno. Para aderir ao pacto, o principal executivo da empresa ele deve mandar uma carta a Nova York, ao secretário-geral, que além de atender aos compromissos dos 10 princípios anteriores, ele deve atestar que a empresa vai emitir comunicados para a imprensa para tornar o compromisso público, incorporar os princípios, aqueles 10 princípios que eu falei anteriormente, na declaração de missão da empresa, informar todos os stakeholders que a empresa está participando do Pacto Global, integrar o pacto e seus princípios no programa de desenvolvimento que a empresa possa desenvolver, e incluir o compromisso com o Pacto Global no relatório anual, no caso, balanço para as empresas que são obrigadas, e outros documentos públicos pela empresa. Em relação ao envio de COPs, a ONU exige que as empresas tenham 3 elementos nas suas COPs, nas suas comunicações de progresso. O primeiro, que é uma declaração de apoio contínuo ao pacto, que a empresa ela está hoje, mas ela faz iniciativas de melhoria contínua, e essa declaração ela deve ser feita por algum membro da diretoria executiva. O segundo elemento é que haja uma descrição de ações empreendidas para a implementação dos princípios. E o terceiro elemento, indicadores atuais e futuros, estes devendo estar acessíveis ao público, principalmente no site da organização. Em relação a outro tópico de fundamentação teórica. Qual é a importância do envio das comunicações? Primeiro, é a prestação de contas, para saber se a organização realmente está cumprindo com os princípios, com os 10 princípios. E a partilha de experiências, que eu acho que é isso que é o objetivo da ONU,
que quando a empresa ela emite o seu relatório, ela permite que outras empresas que são signatários ou não do pacto vejam quais são as iniciativas que elas estão fazendo e possam assim copiar. Outro ponto importante do envio é a construção e integração de indicadores na área. Hoje sabemos que indicadores de sustentabilidade é uma questão muito difícil na literatura, porque eles devem abordar a parte social, econômica e ambiental. Não adianta um indicador medir que a empresa vai bem economicamente se vai causar um impacto ambiental ou social no ambiente em que ela se encontra. Então, aqui eu trago alguns atores que falam sobre a importância de indicadores. Braga, ele fala da necessidade de integração de informações advindas de fontes diversas, como eu falei. Afonso, ele fala que há um grande número de indicadores de sustentabilidade hoje nas empresas, mas as empresas não aderem aos processos de produção, elas continuam poluindo ainda. Os desenhos de indicadores são importantes, pois se uma empresa elaborar um indicador de uma forma errada, o processo de tomada de decisão vai ser errado também. Januzzi, ele fala de propriedades cuja avaliação de aderência, não aderência ou indiferença, eles são relevantes para o uso de indicador ou não. Então, se o indicador não atinge o objetivo que a empresa quer medir, então ele não deve ser usado. Valarelli, ela fala da importância de combinar parâmetros quantitativos e qualitativos, já que frameworks muitos utilizados, como o GRI, que é o que a ONU prega que as empresas utilizem, ou o Dow Jones Index, eles são exclusivamente quantitativos. Então, ela fala que é imprescindível que haja indicadores qualitativos, mesmo que o resultado da avaliação desses indicadores seja de uma forma subjetiva. E Mocati, ele finalmente fala que existe uma série de pré-requisitos válidos para a construção de um bom sistema de indicadores. Um dos pré-requisitos, por exemplo, é que o indicador seja claro, que qualquer stakeholder que veja o indicador, ele entenda qual é a sua finalidade. Bom, como resultado, o primeiro resultado é a caracterização das pequenas e médias signatárias por setor. Das 100 empresas pesquisadas, 57 eram de serviço. Das 57, 32 não entregaram as COPs no prazo, representando 56% de inadimplência. Comércio eram 15, 7 não entregaram COPs no prazo, representando 46,66%. Setor industrial, 28 empresas, 10 não entregaram no prazo, 35% de inadimplência. Esse daqui é o modelo gerado pelo software, eu vou dar uma passada, nos próximos slides eu vou dar uma traduzida nessa tabela. Então, em relação aos resultados. De acordo com os resultados, não existe associação significativa entre o número de empregados e a entrega do relatório. E isso foi um resultado contraditório, porque todas as pesquisas no setor dizem que existe sim uma associação nesse sentido. Quanto maior a empresa, quanto mais funcionários a empresa tem, maior é a pressão dos stakeholders, maior é a pressão para que ela dissemine e divulgue quais são suas práticas sustentáveis. E, em relação a esse resultado contraditório, a gente pôde, pelo menos, analisar, basicamente, é que a gente não incluiu grandes empresas no nosso modelo, então, se a gente incluir, pode ser que isso gere resultados semelhantes com a literatura. Em relação à chance de entrega por setor, o setor industrial ele apresenta 2,164 vezes maior do que as empresas de serviço, que, como eu falei, é o baseline, e a chance de entrega do setor de comércio é 1,348 vezes maior do que as empresas de serviço. E esses resultados estão alinhados com o critério da Bovespa, de 2008, que ela classifica as empresas de impacto alto e moderado. Alto são as indústrias e moderado, comércio e serviço. Então, ela fala que as empresas de impacto alto elas têm uma maior tendência de fazer iniciativas sustentáveis e divulgar essas iniciativas. Dirks e Preston eles também falam que as atividades, empresas cujas atividades que modificam o ambiente, eles são mais pressionados pelos stakeholders e também eles são mais pressionados a desenvolver iniciativas nesse sentido. Michelin também corrobora, dizendo que o setor de atividade afeta a evidenciação de informações socioambientais. Em relação à categoria baseline, das 57 empresas de serviços, 33 eram de consultoria. Dessas 33, mais de 54% não cumpriram com os compromissos compactuados em 2011. Em relação ao tempo de permanência, para cada ano de permanência no pacto, há um acréscimo de 1,747 vezes de chance na entrega do relatório. Essa parte já era prevista, já que se uma empresa demora 2 anos para entregar o relatório, a ONU expulsa ele do Pacto Global. Bom, em relação à conclusão, infelizmente trazemos alguns dados negativos aqui. 51% das organizações pesquisadas estavam em débito em 2011,
isso, de uma certa forma, é ruim para as empresas que estão no pacto e realmente estão fazendo um trabalho bom. Em 2011, a ONU expulsou mais de 2.000 empresas do Pacto Mundial. 72 delas eram brasileiras, inclusive empresas de renome. Tinha manchetes da Exame, Planeta Sustentável, dizendo Pacto Global no Brasil, assinar é a parte fácil. Então, acho que isso é uma questão a ser vista pela ONU e pela rede brasileira de Pacto Global aqui. Outro ponto negativo é o grande número de empresas que aderiram recentemente e encontraram-se inadimplentes. Se formos considerar só as empresas que entraram em 2010, foram 32 pequenas e médias empresas. Dessas 32, 21 já estavam inadimplentes. Ou seja, 65% das empresas que entraram no pacto em 2010 já estavam inadimplentes em 2011. Isso é um dado horrível para o pacto aqui no Brasil. Outro dado negativo foi em relação à baixa quantidade de envio pelas consultorias. Sabemos que, pela atividade fim, a consultoria ela tem um papel multiplicador, ela tem um papel catalisador, então acho que a ONU deveria tratar de uma forma mais focada o papel das consultorias, porque se é uma empresa de consultoria que adere ao pacto e ela faz as atividades, compromissos, ela pode catalisar esse princípio nas atividades de empresas que elas prestam consultoria. E essa baixa quantidade, a gente não pode afirmar, mas pode ser evidência de que as empresas estão fazendo greenwash, ou seja, a lavagem verde. Elas estão dizendo, a gente faz parte do Pacto Global, mas, na verdade, ela não tem nenhuma prática ou indicador de sustentabilidade. Isso é uma questão a ser vista também. Em relação ao setor industrial, a maior chance de entrega pode ser respondida como uma resposta às pressões sociais e governamentais. Como a literatura fala, quanto maior o impacto causado por uma atividade, maior é a chance de a empresa desenvolver iniciativas sustentáveis nesse sentido. E, a partir da análise dos resultados e da conclusão, a gente faz algumas sugestões para a ONU, para a Rede Brasileira de Impacto Ambiental, que, primeiro, é fazer esforços focados nas empresas ingressantes, devido ao alto número. Então, pegar empresas como Natura e Petrobras, que são referências de sustentabilidade aqui no país, e assim que as empresas ingressantes entrem no pacto, hajam workshops, ações nesse sentido. Outra sugestão é uma carência de 2 anos para divulgação de adesão, já que a ONU dá essa brecha, que a empresa participe do pacto, mas ela pode ficar 2 anos sem fazer nenhuma iniciativa sustentável, nenhum indicador, e ela pode divulgar, nós fazemos parte do Pacto Global. Mas, pelo que a gente viu, eu li alguns relatórios e não existe nenhum indicador de sustentabilidade. As ações pontuais são muito pontuais. Existe um programa lixo zero, mas ele não diz o que é esse lixo. A ONU não fiscaliza se as empresas realmente estão fazendo o que está no relatório. E a gente sugere, então, que as empresas só possam divulgar que elas estão no pacto a partir do envio de 2 relatórios. Outra sugestão é a delimitação de formatos aceitos pela ONU. Os formatos são de vários formatos, então isso prejudica o benchmark de empresas. Se eu sou um investidor, eu não sei qual empresa investir, já que ela utiliza um certo parâmetro, outra empresa utiliza um certo parâmetro ambiental, e eu acho que, havendo uma uniformização, padronização desses relatórios, seria de grande valia para o pacto. Em relação ao trabalho futuro, a inclusão de grandes empresas no modelo e avaliar também a qualidade das informações disponibilizadas. A Débora Vargas, ela defendeu uma dissertação de mestrado na FGV aqui no Rio de Janeiro, em 2008, e ela viu que, pelo resultado dela, a maioria das empresas que entram no pacto, ela entra como estratégia comercial e de marketing, e não para promover o desenvolvimento sustentável. Eu acho que o principal ponto que ela viu no trabalho é que os funcionários das empresas, elas não veem relação entre as práticas de sustentabilidade com a adesão da empresa ao Pacto Ambiental. Então, a gente já fazia essa prática antes, o Pacto Ambiental não mudou em nada, porque é só mandar o relatório para a ONU. E é isso. Aqui as referências bibliográficas, aqui estão nossos contatos para dúvidas, críticas, sugestões, e principalmente, se vocês quiserem trabalhar junto conosco, a UFRN, o Grupo de Sustentabilidade, está fazendo um trabalho de médio prazo nesse sentido. Essa base é de 2011. Carolina, que apresentou o trabalho de energia eólica, também faz parte do grupo. Ela já coletou a base de dados de 2012, queremos coletar a base de 2013, para ver como é que as pequenas e médias empresas do Brasil estão trabalhando no Pacto Ambiental. Então é isso, muito obrigado.